Fala galera, estamos começando mais um Nerd na TV. Estamos inaugurando o quadro novo do nosso canal aqui, que é o Fodões da Vez. Galera, esse quadro ele tem a finalidade de mostrar aí ao público personagens fodões que a gente sempre esquece na hora do versus, né? Nós que somos nerds adoramos versus, né? Goku versus Super-Homem, né? Esse tipo de coisa. A gente sempre tem alguns personagens que a gente esquece de mencionar. E a gente vai falar desses que estão meio esquecidos, que são muito antigos, que não estão em evidência, esse tipo de coisa. Que dariam trabalho para muitos tops aí super conhecidos do grande público. E hoje nós vamos falar de um dos personagens mais poderosos do cenário RPG de Tormenta. Que ficou muito conhecido do público através do HQ nacional Holy Avenger. Bom galera, eu estou falando do Paladino de Arton. Bom, o Paladino de Jalar, ele era um paladino meia boca, que foi morto em ação, ou até mesmo há quem diga que ele tenha sido eliminado pela própria deusa dele por ciúmes, né? E aí, o mago necromante Vladislav Tipich, que encontra o cadáver dele, une ao corpo dele as 20 joias, né, os 20 rubis da virtude. Para vocês se situarem, os 20 rubis da virtude são pedras que as 20 divindades criadoras do cenário de Tormenta criaram e fundiram ela uma parte de seu poder. O fato é que essas gemas foram roubadas pelo deus da traição, né, por motivos óbvios, né, afinal de contas é o deus da traição, e foram parar na mão desse mago necromante. Uma vez unidas à armadura do Paladino de Jalar, elas tornaram essa armadura indestrutível por qualquer método mortal e fundiram essa armadura ao corpo do Paladino de forma permanente, né? E ele ganhou uma gama de poderes aí muito acima do que qualquer outro paladino poderia conseguir. Supondo que cada rubi tem 1/20 do poder de cada divindade, 1/20 vezes 20 igual inteiro, né? Então o paladino, em teoria, obviamente, ele tem capacidade de lutar de igual para igual com qualquer uma das divindades criadoras do universo de Tormenta. Ele tem, entre outras coisas, aí, ele tem autocura, visão noturna, voa, tem força e velocidade em níveis divinos, entendeu? Tem uma capacidade destrutiva de proporções cósmicas. Claro, como a armadura dele é indestrutível, isso daí equivale à resistência também em nível divino. Ele não pode ser ferido por absolutamente nenhuma magia mortal, apenas magia dos deuses podem feri-lo. E em teoria, por possuir quando em posse dos 20 rubis da virtude, ele também pode ferir qualquer uma das divindades, né? A única coisa no mundo mortal que pode ferir o paladino são armas mágicas, e ainda assim somente as mais poderosas. E estar em posse de uma arma mágica poderosa não é garantia de vitória, porque uma vez que essa armadura recebe um dano, ela desfere um contragolpe mágico automático de igual intensidade ao dano que ela recebe. Apenas as pessoas em favor da justiça não recebem esse contragolpe, né? Então, muitos vilões aí em posse de armas mágicas teriam bem pouca chance contra o Paladino, né? Que se saiba, ele foi ferido em 4 ocasiões. Ele foi ferido quando certa vez foi derrotado pelo Mestre Arsenal, que é o grande vilão de Arton. Nesse momento ele foi derrotado pela grande coleção de armas mágicas extremamente poderosas que o Mestre Arsenal possui. E ainda assim o Mestre Arsenal por pouco não morreu. Ele recebeu todo o poder do contragolpe do Paladino, mas acabou sendo protegido pela sua própria armadura, né? Mas por bem pouco não morreu. Em outra ocasião ele foi ferido por Niele, que está em posse do Olho de Zaz, né? Um dos artefatos mágicos mais poderosos da HQ de Holy Avenger. Também foi ferido por Lisandra, a druida, né? Ela concentrou a magia dela em objetos de madeira tal que acabaram se equivalendo a armas mágicas muito poderosas. Nesses dois casos, nenhuma delas recebeu o contragolpe por serem pessoas benignas, né? Pessoas boas, de boa índole, pessoas sangue bom, beleza? E em uma outra ocasião, ele foi ferido por Tarzo, o rei dos dragões Lich, que é só o dragão mais poderoso de Arton, né? O poder dele, segundo o livro do jogador de Tormenta, é comparável ao das divindades, né, meu? E ainda assim ele conseguiu vencer o Tarzo, foi uma briga boa, né?
Então nós temos aqui um personagem extremamente poderoso, extremamente apelão e aparentemente indestrutível. Mas, e fora do universo de Tormenta, e fora do universo de Arton, será que existem adversários para ele? Vamos ver algumas possibilidades, correto? Kratos, grande personagem muito querido por todos aí do God of War, galera, teria muito pouca chance contra o Paladino, galera. Ele tem as armas mágicas dele muito poderosas, já matou alguns deuses do panteão grego, na verdade todos, né? Com elas, mas o problema é que o Paladino, como foi dito, ele tem um contragolpe automático quando ele recebe um dano místico dessas armas. E o Kratos não é exatamente um guerreiro da justiça, né, galera? Ele provavelmente seria esmagado pelo contragolpe místico do Paladino. Vamos outras possibilidades então. Agora nós temos Mulher Maravilha com seu laço da justiça, laço da verdade, desculpem. Temos aí o Aquaman com o tridente de Poseidon. Temos os irmãos He-Man e She-Ra com suas espadas mágicas. Temos o Lion com a espada justiceira. Temos o Fantomas, esse vocês não conhecem, um dia vai aparecer aqui também com o seu cetro místico. Temos Shun de Andrômeda com suas correntes. Temos o Mestre Ancião de Libra com o arsenal da armadura de Libra. E é óbvio, nós temos Thor com o Mjolnir. Beleza, galera? Vamos analisar as seguintes possibilidades. A Mulher Maravilha poderia sim amarrar o Paladino, né? Com o Laço da Verdade, que é uma arma mística, portanto, o dano no caso aqui seria o Paladino ser incapaz de romper o laço. É uma possibilidade. E ela não sofreria com o contragolpe místico do Paladino, pois é uma pessoa, é uma guerreira em favor da justiça. O Aquaman, com o tridente de Poseidon, também poderia causar sérios danos ao Paladino, correto? No entanto, ele não tem a mesma resistência que a Mulher Maravilha teria aos golpes do Paladino, porque não é necessariamente só o contragolpe, ele não vai ficar parado esperando o golpe chegar, né, não, galera? He-Man e She-Ra, que na verdade também são paladinos, galera, vamos falar a verdade, né? Com suas espadas mágicas causariam muitos danos ao Paladino, gente. E também são totalmente guerreiros da justiça, não sofreriam nenhum contragolpe místico automático do Paladino. E tem super força, super resistência, o Paladino travaria um bom combate com eles. Não, sem dúvida eles podem vencer o Paladino e podem aguentar os golpes do Paladino fora do contragolpe místico automático. Bom, aqui nós temos o Fantomas, um personagem clássico dos animes, correto? Esse aí seria um problema sério pro Paladino, gente. Pelo seguinte, o corpo dele é feito de um material indestrutível, já deu provas disso durante a sua série. Ele está em posse de um cetro místico extremamente poderoso, ele é uma arma de alta contundência, além de canalizar os poderes do Fantomas, os poderes místicos do Fantomas. E ele não sofreria com o contragolpe, e ainda que sofresse, gente, provavelmente ele seria arremessado longe com o contragolpe e depois se levantaria. Fora da fraqueza do Fantomas, que a gente não vai revelar agora, nada causou dano a ele durante toda a série dele. Seria um adversário muito complicado para o Paladino, galera. E como ele é uma espécie de divindade, a magia dele, mesmo sem o cetro, provavelmente afetaria o Paladino. Obviamente o Paladino ia sair no braço com ele, ia ser um adversário, né? Mas o Paladino entra como azarão nessa luta aqui, galera. Lion de Thundercats, com a espada justiceira, também não é adversário físico pro Paladino, mas ele lutando à distância, a gente sabe que a espada justiceira dispara raios de alto poder destrutivo à distância, né? Ele não sofreria nada com o contragolpe, porque, já falamos disso, é um guerreiro em favor da justiça, é um cara do bem. A própria espada justiceira não pode ser erguida por quem não é guerreiro em prol da justiça, né? Mas ele não poderia enfrentar diretamente o Paladino. Seria loucura da parte dele enfrentar o Paladino diretamente. O Jiraiya, personagem clássico dos Tokusatsu, galera. Outro cara do bem, outro cara totalmente dá a vida pelas causas justas e tal. Esse cara provavelmente deceparia um braço do Paladino com a espada olímpica. Ainda que ele fosse um cara mau, vamos dizer assim, um vilão, é provável que a armadura olímpica segurasse a bronca do contragolpe místico do Paladino. Outro adversário muito complicado para ele. Shun de Andrômeda, aqui nós temos um problema. Ele ia perder um tempo crucial tentando convencer o Paladino a não lutar. E isso poderia ser fatal para ele. No entanto, né,
dentro do cenário de Cavaleiros do Zodíaco, a gente já viu que até os Cavaleiros de Ouro respeitam as correntes de Andrômeda. Seria realmente, as correntes do Shun causariam estrago sim no Paladino, e ele não receberia o contragolpe, embora os próprios ataques místicos do Paladino pudessem causar sim dano a ele fora do contragolpe, né? Ainda no cenário de Cavaleiros do Zodíaco, falamos do Mestre Ancião Doku de Libra. Aqui nós temos uma situação complicadíssima pro Paladino, galera. O cara tem 12 armas mágicas de altíssimo poder destrutivo. O cara em si tem um poder destrutivo incrível, o cara tem um poder de defesa muito grande. Cara, eu ouso dizer que ele mesmo que ele fosse um vilão, ele receberia o contragolpe, mas o contragolpe ia ser barrado pela armadura, entendeu? Ainda que houvesse algum dano na armadura de ouro, não seria dano suficiente pra equilibrar as coisas aqui, entendeu? Aqui seria pau, seria uma briga muito boa, e o Mestre Ancião entra como favorito. E agora vamos falar do Thor, né, galera? Sei que os Marvete estão esperando a gente falar do Thor, né, galera? Seguinte, ó. Mjolnir ia fazer um estrago considerável no Paladino, o Thor não receberia o contragolpe, porém, depende muito da fase em que o Paladino esteja. O Thor ele tem uma mania feia de arremessar aquele martelo. Se ele erra e o Paladino pega esse martelo, e ele tem como pegar porque é um cara nobre, é um cara puro, aí ferrou, gente. Aí ferrou, tá? Em posse do Mjolnir, a gente teria, imagina aí, todo o poder que o Paladino já teve mencionado aí, elevado ao quadrado, ao cubo, sei lá. Seria complicadíssimo. Então o Thor tem chance, a magia do Thor, mesmo sem o Mjolnir, faria estrago no Paladino, porque ele é uma divindade, mas existe essa ressalva aí, né? Se ele errar, se ele arremessar o martelo e errar, ele pode se lascar, acabou se lascando com o Paladino. Fazendo uma ressalva, se o Paladino tiver em posse da Rolha Wenger, que é a espada que, assim como a armadura dele, tem concentrada dentro de si o poder dos 20 deuses do panteão de Arton, qualquer um dessa lista ia ter um problema sério para enfrentar o Paladino, mesmo estando em posse de suas armas sagradas, gente. Mesmo assim, teriam muita dificuldade. Personagens pesos pesados que provavelmente não venceriam o Paladino. Nós temos aí o Hulk, perdão aí Marvetes, mas realmente... Primeiramente ia ser muito difícil o Hulk acertar um murro no Paladino, né? Se acertasse, o Paladino ia ser jogado longe e ia voltar como se nada tivesse acontecido. O Paladino dificilmente erraria um golpe no Hulk, né? A diferença de velocidade é muito grande. E o Hulk seria sim abalado pelos golpes do Paladino, né, galera? E o Paladino poderia golpear o Hulk em uma velocidade maior que o Hulk consegue se regenerar, gente. O Surfista Prateado, mesmo com todo o seu poder cósmico, como a gente está falando de um ser místico, muito dificilmente aquelas rajadas cósmicas iriam dissolver a armadura do Paladino, como alguém pode estar pensando aí. E o Paladino, talvez não, né? Ele é rápido bastante para tomar a prancha do Surfista, né? A gente dá provas disso quando você está jogando RPG de Tormenta, você sabe disso, entendeu? E nós temos aí também o nosso querido Doutor Estranho, mago poderosíssimo, mas ainda assim é um mortal, minha gente. Ele em posse de uma arma mágica seria outra coisa. Por exemplo, em posse do olho de Agamotto seria outra coisa. Mas ele, pelos próprios meios, seria muito difícil ele vencer o Paladino de Arton. O Goku poderia dar um Kamehameha no Paladino, destruir tudo ao redor do Paladino e o Paladino continuar em pé, porque a gente não sabe se o Kamehameha pode ser considerado um golpe místico, ainda que fosse um golpe disparado por um mortal. Uma ressalva, ironicamente, se o Goku tiver com um bastão mágico na mão que ele usava quando era criança, ele poderia sim causar dano no Paladino. Que coisa, né, galera? Que são as ironias do universo da ficção, né? E o nosso querido último filho de Krypton, por causa da sua vulnerabilidade, sua alta vulnerabilidade à magia, teria pouquíssima chance contra o Paladino de Arton, galera. Quase nenhuma. A menos, é claro, que em nome dos velhos tempos de Vingadores vs Liga, o Thor emprestasse pra ele novamente o Mjolnir. Aí, minha gente, é sério. A capacidade de contragolpe do Paladino ia entrar de greve, porque acho que ninguém nessa lista aí luta mais em prol da justiça do que o Super-Homem, galera. É isso aí, galera. Muita gente vai xingar, muita gente... Pô, mas o meu personagem perdeu. Não é isso, galera. Estamos fazendo pela nossa análise aqui, pelas ferramentas de análise que a gente está utilizando. A gente conclui
que o Paladino venceria uma boa parte dos caras fodões, e que muitas vezes a gente coloca em tudo quanto é versus que a gente gostaria de ver, e esquece aí de personagens como o Paladino são muito fodões, né? A gente não tem a intenção aí de provar a superioridade do Paladino. Essa aqui é uma análise que a gente fez, entendeu? O Paladino nunca lutou com nenhum desses personagens, e é só se ele lutasse que a gente poderia ter uma certeza de 100%. Na nossa análise feita aqui com essas ferramentas aqui que a gente utilizou, o Paladino é fodão a ponto de vencer esses personagens que a gente falou, e os outros aí, por terem os métodos corretos para combater o Paladino, provavelmente o venceriam. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Dá um likezinho para ajudar nosso canal aí, galera. Valeu!